E aí, galera, beleza? Vamos falar de design? Antes de entrar no tema de hoje, queria falar uma coisa que eu estava pensando aqui. Olha, o mercado de design, eu acho que nunca teve tanta oportunidade quanto eu estou percebendo nesse período agora. Eu estou vendo muita coisa saindo, muita gente fazendo freela, as agências aí voltando a contratar, voltando forte a contratar, tem muita vaga pintando. Então vai aproveitando esses conteúdos aqui, vai escutando uns pouquinhos aí, talvez possa te ajudar. Mas vamos lá. Há 2 semanas atrás, e você pode voltar aí no meu IGTV e dar uma olhada nisso, eu gravei um vídeo falando sobre processos de design. E eu falei de 5 etapas do processo de design. A gente tem aí a descoberta, o planejamento, tem a etapa de criação. Dentro da etapa de criação a gente tem aí o wireframe, a arquitetura de informação, e tem a parte de design mesmo, que é o refine. A gente tem a parte de implementação e, no fim, a gente tem a parte de evolução, né? Que é a ideia de que um projeto de design, ele nunca para. Então, assim, dá uma olhada nesse conteúdo se você ainda não viu, porque ele é bem interessante. E hoje eu vou fazer um estudo de caso. Então, eu vou pegar um cliente e vou passar por todas essas etapas com exemplos reais de cada detalhe de cada uma dessas etapas. Então, vamos lá? Bom, a gente vai falar desse site que está passando aí agora, que é o site do Laboratório Sabin. Então, como você está vendo no videozinho aí, a gente vai destrinchar ele desde o iniciozinho do processo até o resultado final de design. Gente, o Laboratório Sabin, ele é um dos maiores players em medicina diagnóstica do país. Eles têm mais de 300 unidades e estão presentes hoje aí em 13 estados do Brasil, 13. Então, assim, é uma empresa que preza muito pelo atendimento, que preza muito pela qualidade do serviço executado, preza muito pela qualidade do exame que você vai realizar lá. E o ambiente interativo deles não podia ser diferente. Então, assim, a missão desse projeto, o maior desafio desse projeto foi pegar uma empresa de excelência e reconstruir todo o seu ambiente interativo de uma forma que acompanhe a excelência que essa empresa tem na sua atuação hoje no mercado. E é muito legal porque a primeira vez que eu fui na sede do Sabin, eu vi essa imagem que vocês estão vendo aqui. Isso aí é a esteira de exames deles e é uma coisa impressionante, assim. Parece uma nave de Star Wars. É muito ficção científica, assim. Então, na primeira reunião que eu tive, eu falei, cara, olha a responsabilidade. Criar o design de uma coisa tão grandiosa, né? E de uma responsabilidade tão grande, que é lidar com exames, é lidar de alguma forma com a forma como as pessoas vão receber seus diagnósticos. Então, é usar o design para lidar com a vida humana, de certa forma. Então, para começar esse processo, a gente lá na etapa de descoberta, a primeira coisa que a gente olhou foi para a parte de dados. Então, a gente começou o projeto e assim, gente, esse projeto ele foi feito no Colativo, que é um coletivo de design que eu ajudei a fundar e faço parte hoje como consultor na parte de design. E o Colativo continua atendendo o Sabin hoje, então é um projeto que nunca para. Esse projeto ele está sempre em evolução, sempre percebendo necessidades de melhoria e as coisas estão sempre acontecendo. Mas voltando aqui, lá no iniciozinho do projeto,
A primeira etapa que a gente fez foi uma análise de dados. Então a gente pegou aí o Google Analytics do site e o que que a gente foi buscar nesse Google Analytics? Para onde que a gente estava olhando quando a gente abriu o Google Analytics do site pela primeira vez? Primeira coisa foi buscar a hierarquia da informação. Como é que é o comportamento de um usuário na versão anterior do site, para a gente poder entender isso, para poder redesenhar essa nova versão. Então, quais eram as áreas mais acessadas? Quais eram os itens mais acessados? Quais eram os itens de menu mais clicados? Por onde que as pessoas costumavam entrar? De onde que as pessoas costumavam vir? Qual que é a geolocalização das pessoas onde tem mais acesso ao site? A sede do Sabin é em Brasília, mas eles estão em 3 estados. Então, como é que funciona esse comportamento das pessoas que estão nos outros estados, além aqui da sede? Então, a gente foi olhando, tentando entender pelo comportamento de navegação do usuário e pelos dados que o Google Analytics estava apresentando para a gente. Então, assim, esse material, ele pôde possibilitar para a gente uma primeira visão de comportamento das pessoas em relação a esse ambiente. Inclusive, para descobrir páginas que praticamente nunca foram acessadas. E no Google Analytics, você pode buscar vários tipos de dados, inclusive em relação à parte de venda online, comportamento de compra das pessoas, né? Comportamento de aquisição de produto. Então, o primeiro lugar que a gente olhou foi o Google Analytics, onde a gente buscou detalhes sobre comportamento. Um outro ponto muito importante que a gente olhou no Analytics foi a relação entre usuário desktop e usuário mobile. E hoje em dia o mobile, no caso, o smartphone, ele é bem superior ao desktop, mas o site ainda tem uma certa carga de acesso via desktop, né, por conta do tipo de público que ele atende, né? Você tem paciente, mas você tem médico, você tem gente dentro dos consultórios e acaba tendo bastante acesso ao desktop também. Então, os dois universos ali precisavam ser considerados com uma certa dose de equilíbrio. Depois de olhar para os dados, a gente está falando de um ambiente de muita complexidade. Então, a gente tem aí diversos stakeholders dentro desse ambiente, né? A gente tem os médicos, que na verdade é quem demanda os exames e quem precisa de relacionamento com o laboratório nessa demanda direto, porque precisa entender novidades, possibilidades, tirar dúvidas e, enfim, tem uma série de implicações do atendimento a esse público. A gente tem o paciente direto, que é quem vai atrás do resultado do exame, e, e existe a área de atendimento dentro da empresa que faz esse relacionamento todo com o paciente. Existe uma área científica dentro do site que faz o relacionamento com pesquisadores. Então, a gente está falando de um laboratório, você tem a parte de pesquisa muito forte, e você tem outras áreas como comunicação, imprensa, enfim, então tem uma série de players. E além lá dos dados do Analytics, a gente foi dentro da empresa conversar com as pessoas, a gente foi conversar com os líderes de cada uma dessas áreas e entender com eles quais eram as suas necessidades reais em relação ao ambiente interativo. E dentro dessa conversa, ainda na parte de descoberta, a gente trabalhou com uma técnica que foi uma espécie de card sorting, onde a gente pegou, que é o início de um processo de design sprint ali. Então a gente tinha todas as áreas do site atual mapeadas, a gente tinha todas as principais áreas mapeadas e entregues para nós pelos dados que foram analisados, que vieram lá do Google.
e a gente transformou todos essas áreas em post-its. E aí, nesse processo, a gente dividiu com eles, lá dentro das unidades, em uma série de entrevistas, todos esses post-its pregados na parede, e a gente fazia a organização do fluxo de informação através da organização desses post-its na parede. Então foi um projeto muito interessante, muito legal, porque cada área apresentava a sua visão. Então, a gente tinha a visão de cada uma das áreas, entendia a visão de cada uma das áreas, e no fim a gente junta todo mundo e combina a visão de todo mundo até toda essa hierarquia de informação começar a fazer sentido para todo mundo. E depois isso é combinado de novo com os dados para a gente entender se essa hierarquia de informação vai fazer sentido também lá para o usuário. E aí todo esse trabalho ele é compilado e ele é transformado num organograma. Nesse projeto, a gente trabalhou com algumas ferramentas de organograma, mas a principal delas foi o MindMeister, onde a gente fez todo esse mapeamento e a gente conseguiu entender toda a árvore de informações. A gente está falando de um site aqui que, quando a gente pegou, ele tinha centenas de páginas e a ideia era simplificar. Não que ele vá ter menos informação ou que a informação vá ter menos relevância, mas na verdade a ideia é fazer com que o acesso seja mais rápido, que as pessoas cheguem mais objetivamente à informação e que a gente entenda o que precisa ser apresentado e como isso precisa ser apresentado da melhor forma possível. Com esse organograma na mão, esse organograma ele já inicia a etapa de planejamento. Então é onde a gente começa a organizar as coisas, é onde a gente começa a organizar como que essa informação vai ser passada, né? Então a gente vai fazendo todo o trabalho de planejamento tático com a organização desse fluxo nesse organograma. Então essa imagem que vocês estão vendo aí é um exemplo, é um pedacinho dele, mostrando aí como foi um pouco dessa organização. E aí você organiza todo esse fluxo, você valida a organização desse fluxo, e aí você passa para a etapa de criação. E aí na etapa de criação, a gente começa rascunhando. A gente tem um organograma na nossa tela, versões impressas dele, e a gente começa a desenhar uma série de papéis A3, assim, onde você tem o máximo de espaço que você conseguir, faz a marcação ali da tela e começa a tentar enxergar esse fluxo de informação. Então a gente começa a fazer os nossos primeiros rabiscoframes, né? A gente começa a tentar fazer o wireframe do projeto ainda no papel, e com esses primeiros rabiscoframes a gente vai recortando o papel com pedaços de componentes, colocando na folha, até começar a encontrar sentido, né? Então, ali a gente tem a primeira visão do que poderia ser a organização dessa informação que veio de todo esse estudo anterior. E aí você tem esses primeiros rabiscoframes, a hora que você começa a amadurecer isso, a gente passa para o software, né? Então a gente trabalhou aqui, nesse caso, com Figma no desenvolvimento, tanto nessa etapa de wireframe quanto na etapa de layout. O projeto foi todo desenvolvido em Figma, fora os detalhes de motion e os tratamentos de imagem, que foram feitos cada um em softwares específicos. Então, as animações foram feitas algumas em After, algumas em Premiere, e o tratamento das imagens em Photoshop, as criações vetoriais todas em Illustrator, e você traz todo esse ambiente criado fora, vai combinando e vai trazendo aqui para dentro do Figma, que é onde a gente tem um ambiente de wireframe de design, né? No caso aqui do wireframe, a gente começa a trazer lá do rascunho
a organização dessas informações. O legal de começar a trazer para o software é que a gente pode começar a prototipar e a gente pode começar a testar o nosso protótipo antes de partir para a etapa de design. Então, você ainda trabalha ali com o blueprint, né? Como se fosse um layout em baixa fidelidade, sem cores ainda, sem fotografia, sem imagens, então é mais a organização dessa informação e é mais fácil, mais rápido você mexer as coisas de lugar. Então você tem os componentes básicos, testa, descobre se está funcionando, se as coisas estão na posição mais adequada e vai testando, vai navegando, vai criando protótipos e tem ferramentas muito legais para prototipar. Por exemplo, o Marvel App, marvel.app, pode procurar aí, que é uma ferramenta de protótipo bem legal, onde você pode criar protótipos navegáveis e dentro do próprio Figma também você consegue fazer esse fluxo de navegação e fazer inclusive testes dessa navegação usando a própria ferramenta. Tem uma série de plugins que ajudam isso também. Eu vou detalhar isso mais para frente, mas você pode pesquisar aí plugins para protótipo, que tem uma série de plugins que podem te ajudar, né, nessa etapa de prototipação aí. Então, assim, o que eu estou dizendo aqui é que hoje tem uma série de ferramentas que fazem isso, mas o Figma é uma ferramenta extremamente poderosa e é a ferramenta que eu costumo trabalhar e que as pessoas que eu estou trabalhando trabalham também. A maioria delas, pelo menos. Tem uma galera aí que trabalha no Adobe XD também, e é uma ferramenta muito boa também, mas a grande vantagem do Figma é que você trabalha direto no navegador, ele está online, a divisão dessa tarefa é muito fácil, você vê o mouse do outro, então assim, é muito legal o aspecto colaborativo que a ferramenta traz para o dia a dia, tanto na parte de concepção quanto na parte de design mesmo. E aí, no wireframe a gente já começa a definir ali os principais componentes, o posicionamento das coisas e vai testando isso. E aí a gente tem um exemplo aqui, onde no começo aqui você tem um exemplo da primeira rolagem, né, já com detalhes de animação. E aí você tem aqui também um exemplo da segunda tela, como se fosse uma rolagem da primeira para a segunda tela. E aí, concluindo a etapa de wireframe, a gente passa para o design. E tem várias formas de você iniciar o projeto de design. Particularmente, eu gosto de começar o design pelo sistema de design. Então, eu começo desenhando os componentes que vão ser usados no site. Então, nessa etapa, a gente vai pensar como é que vai funcionar menu, como é que vai ser uma paleta de cor dentro desse site, como é que vão ser todos esses detalhes, né? Então, aqui a gente tem um exemplo aqui, cores de background, cores de tipografia, cores de elementos, né? Você define toda essa paleta, tentando deixar essa paleta em harmonia. E aí, já que eu estou falando em paleta de cores, eu vou aproveitar e dizer para vocês aqui que semana passada, pode ir aí no IGTV, que tem um vídeo que fala tudo sobre cores, sobre paletas, e é bem legal esse conteúdo e pode ajudar, inclusive, muito nessa etapa aqui. Então, depois volta lá, dá uma olhada nesse vídeo que tem um conteúdo bem interessante sobre cores. E aí, nessa etapa aqui de design, quando a gente está determinando os componentes desse layout, tem uma série de coisas que são trabalhadas. Então, além da paleta de cores, a gente trabalha aqui o tamanho das tipografias do site. Então, qual que é o padrão de título, qual que é o padrão de conteúdo, né? Mais tecnicamente, o que, que é H1, H2, H3, conteúdo. Enfim, você vai entendendo melhor, vai entrando nessa parte mais técnica, mas são essas as definições de site, né? O H1, por exemplo, é o título principal, e essas tags elas são lidas lá pelo SEO, é importante trabalhar isso, é importante entender isso, eu ainda vou detalhar. Então, assim, gente, eu estou passando por etapas aqui e estou dizendo para vocês que vou detalhar cada uma dessas etapas. Então, a ideia é que a gente vai esmiuçando cada vez mais. Então, o estudo de caso é um bom começo para isso.
E aí depois das fontes a gente tem o desenho dos componentes de formulário, os componentes de interação. Então você tem campo de formulário, você tem botão, né? Você tem os primeiros ícones nascendo aí. E aí nesse projeto aqui foi muito interessante porque o design dos ícones foi totalmente proprietário, tanto ícones grandes de maiores interações, quanto os ícones pequenos de menores interações. Então, você vai lá no Illustrator, você tem toda uma etapa de criação de ícone e depois volta para o ambiente com ícones específicos para finalidades específicas dentro desse ambiente. E aí a gente parte aqui para as primeiras composições. Normalmente a gente começa a desenhar um site pela página principal. E aí dentro do Figma, como vocês estão vendo, dentro de diversas ferramentas, a gente tem as grids de design. E se você, mais uma vez, voltar lá atrás, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre grids de design. Então, se você não conhece sobre esse conteúdo, dá uma olhada lá nos videozinhos aí no IGTV, porque tem um vídeo específico sobre grid. E aí aqui eu estou falando especificamente sobre grids num projeto interativo. Nesse projeto, a gente está trabalhando aí com uma grid de 12 colunas. E aí, dentro dessa grid de 12 colunas, você tem a organização das informações. Então, como a gente já desenhou a maioria dos componentes de design, o trabalho e já tem um wireframe definido, o trabalho agora é trazer os componentes para dentro dessa grid, de acordo com a forma como a informação foi hierarquizada anteriormente, e aí você começa a ter a aplicação dos componentes começando a te dar o andamento do seu projeto visual. Então olha só que legal, você constrói todas as etapas e aí na hora de fazer o layout aqui você praticamente vai montar um Lego. Mas assim, existe um header e o header é uma área que você vai encontrar aí tratamentos como header, vai encontrar lugares chamando de hero image ou a imagem principal. É um espaço que normalmente se trabalha comunicação. Então é um espaço onde recebe um tratamento de fotografia, é um espaço onde recebe uma direção de arte, é onde recebe um tratamento de diagramação dos maiores títulos do seu ambiente, né? Então, assim, é o ambiente onde normalmente você tem essa parte mais visual da comunicação, porque dali do header para baixo é você ter uma boa organização dos seus componentes. Pode ser criativa? Deve ser criativa, né? Não significa que você precise ficar preso a esses componentes. Você pode ter animações, você pode ter coisas que flutuem, você pode ter efeitos de transição entre as rolagens, você pode aquele leve paralaxe, onde uma coisa rola um pouquinho mais leve que a outra na transição de uma tela para outra. Você pode ter efeitos nas tipografias, né? Não precisa ficar sobrecarregado de coisas, mas coisas criativas podem acontecer nesses ambientes e tem sites que têm animações e vídeos que são extremamente incríveis. Não é o caso desse ambiente que a gente está falando aqui, por ser um ambiente mais técnico. Não significa que ele não tenha animações, mas esse é um ambiente mais objetivo, onde a informação precisa ser passada de um jeito mais objetivo. Então a gente tem aí tanto o design aí do lado da versão desktop, quanto um primeiro exemplo aqui de adaptação desta tela para uma versão de celular. Como é que funciona isso, né? Hoje a gente tem uma série de formas de tratar design. Uma delas é o design responsivo. Então, o que isso significa? De acordo com a resolução da sua tela, os componentes eles vão se reorganizando. Então, se eu estou num desktop, eu vejo uma versão completa. Se eu vou num tablet, às vezes 3 colunas elas caem para uma maior com 2, 4 colunas se encaixam, 4 colunas se formam 2 grupos de colunas. E quanto mais eu vou diminuindo até chegar no celular, mais esses componentes vão se reordenando. E a ordem desses componentes é outro detalhe que precisa ser muito cuidado, porque a navegação num desktop
Normalmente ela acontece num trackpad, mas você está interagindo com uma seta de mouse ou no próprio mouse. Quando você está no celular, você tem a possibilidade de toque. Então, isso muda até comportamento de alguns componentes, né? Quando você clica num botão no celular, ele precisa reagir imediatamente. Quando você passa o mouse em cima de um botão, você pode dar um efeito antes do clique. Então, tem pequenos detalhes que vão mudando. Então, cada um desses ambientes precisa ser pensado de acordo com sua real finalidade. E a forma como esses blocos vão se reordenar de acordo com o ambiente onde a pessoa vai navegar, ela precisa ser pensada também. Então, nessa etapa de design, como no wireframe, a gente vai ordenar as informações. Às vezes você tem uma série de caixinhas num site e dentro do ambiente de celular você pode empilhar essas caixas ou você pode simplesmente botar essas caixas para fazer uma navegação lateral. Então, você tem todo esse mundo de possibilidades aí, você precisa buscar referência e definir qual é o melhor caminho para cada uma das situações. Então, nessa etapa aqui do projeto, é onde isso é feito, né? E aí depois a gente passa para o design de todo o fluxo de telas. Então, assim, cada tela tem sua finalidade específica. Dentro do site você tem uma série de áreas específicas. Você tem uma página principal e às vezes você tem páginas secundárias que têm comportamentos quase iguais ao da página principal, como se fossem sub-homes. Então você tem diversos conteúdos ali. Até então você tem um primeiro nível de informação, que é a home, você tem um segundo nível de informação, que às vezes é uma página de produto, e aí você tem um terceiro nível de informação, que é onde você começa, por exemplo, a detalhar aquele produto. Então, cada uma dessas páginas tem naturezas diferentes, você pode tratar conteúdos multimídia dentro dessas páginas. Por isso a criação dos módulos é tão interessante, é tão importante, porque se você tiver uma criação sólida de módulos de navegação, a forma como você vai organizar suas páginas, ela vai ficar sólida para navegação como um todo, né? Você pode criar essas páginas internas a partir novamente da reorganização de componentes e aí de acordo com o início lá do projeto, onde todas as páginas precisam ser pensadas, todos os fluxos precisam ser organizados e tudo isso precisa ser testado. Então, gente, eu vou deixar aqui um exemplo do layout rodando. Então, esse é o projeto. Vocês estão vendo alguns videozinhos aí rodando aí, desktop e mobile. E esse foi um estudo de caso para explicar um pouco o processo de etapas de design. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo e espero que esse conteúdo ajude, espero que vocês possam aprender com esse conteúdo e vamos nessa, porque sempre vai ter mais. Muito obrigado, valeu!